Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do AraSuper, simplesmente a maior e melhor rede de supermercados do Acre. Não perca tempo. Se você não é cliente Araújo Leve Mais, você está perdendo a oportunidade de fazer economia. E mais, o Araújo aceita qualquer tipo de cartão. Então, se você optar pelo cartão Araújo, ser um cliente fidelizado, você vai fazer muito mais economia. Então, não perca tempo. Adquira amanhã mesmo, sem burocracia, o seu cartão Araújo e você vai fazer muito mais economia, ok? Como a gente vem fazendo a cada 15 dias aqui, já é essa terceira edição, a gente transforma aqui uma quinta filosófica, uma parceria aí com a ACAF, através da presidente, a professora Peregrina, e outras instituições como a UFAC, como a Faculdade Nacional. O que mais, professor David? Centro de Matemática, a outra faculdade, a FADISE. E hoje nós recebemos aqui duas figuras de peso da filosofia. A começar pelo professor, pastor e filósofo César Hildo. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. O professor tem muitas especificações que eu prefiro deixar com ele mesmo. Vamos lá, professor. Além de filósofo, pastor e professor. Eu sou formado pela Universidade Federal do Acre, licenciado em Filosofia, sou bacharel em Teologia, pela Faculdade de Gestão Nacional, pós-graduado também em Ciência da Religião, especialista em Filosofia, Linguagem, pela UFAC também, junto dele, e especialista em Sociologia para o ensino médio pela UNB. Legal. Sem menosprezar os que não tiveram a oportunidade de buscar uma qualificação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Acho que quando um pastor que lidera uma igreja tem essas suas qualidades, o sucesso é inevitável, né? Com certeza. Tudo bem. David Hall, filósofo, professor, ex-candidato ao governo, também presente. Seja bem-vindo. Obrigado. O David também formou-se na UFAC? Isso, somos colegas de sala. Olha aí, ó, que bom. E o David, assim como o professor, fazem parte da CAF. Isso. A Academia Acreana de Filosofia. Exato. O David vai falar sobre ética na política. O que é isso na prática, o professor? Então, Eu vi que na campanha você tentou fazer isso, né? bati nessa tecla, sim. Até nos debates, nas conversas. Pode até não ter sido, mas tentou fazer isso todo dia. Eu acho que é importante isso, não é basta bater no peito e dizer assim, eu sou ético. Na prática, né? Tem que buscar isso todos os dias, né? Vigiar, inclusive. Não é isso? Isso. Vamos lá, então. Então, a gente vê notícias quase que diariamente sobre escândalos de corrupção e a gente sempre recorre, é inevitável a gente dizer fulano é corrupto, ciclano é corrupto, né? Mas o que é ética? E muito se diz que falta ética, e aí a gente faz uma diferença entre o que é ética e o que é moral. Vamos lá. Na verdade, quando a gente fala de uma ação, a gente não está falando de ética, a gente está falando de moral, porque a moral nada mais é do que os costumes, né? A moralidade diz respeito aos costumes. Nós estamos aqui nesse estúdio, gravando, para ser exibido à noite, e se de repente aparecesse uma pessoa completamente pelada nesse espaço, nós não diríamos que ele é antiético, nós afirmaríamos que ele é imoral, porque ele estaria ferindo os nossos costumes, não? Então, a moralidade trata de uma ação prática na nossa vida, na nossa comunidade. E ela muda com o tempo e muda também do contexto geográfico onde você vive. E por falar em contexto, e aí depende também do ambiente, né? Por exemplo, se você é visto na praia, o homem de cueca ou de sunga e a mulher de biquíni, não há nenhum problema. Agora, se aparecer aqui, aí sim, já é um problema. Numa praia de nudismo, por exemplo, a moralidade, o costume desse ambiente é andar sem roupas, né? O imoral, no caso, seria aquele que adentrasse nesse espaço vestido. Percebe? Professor, o que estaciona no lugar destinado a um deficiente físico, além de um infrator de trânsito, o que ele é mais? Então,
A moralidade, ela com o tempo, a partir de consensos sociais, ela se transforma em lei. Nós precisamos de leis para minimamente vivermos em sociedade. As leis elas servem justamente para frear alguns impulsos, algumas das nossas ações. Nós não respeitamos as leis deliberadamente porque queremos respeitar, mas em razão da punição que ocorrerá caso eu não respeite as leis. Então, as leis elas estão pautadas também na moralidade, né? Elas são um desdobramento da moral. Já a ética, ela está no plano teórico. A ética, quando a gente fala de ética, a gente está falando de discussão teórica. Por exemplo, se nós debatêssemos aqui sobre o aborto, essa discussão não seria da moralidade, porque não seria um caso específico de alguém que decide ou não abortar. Estaríamos falando de ética, porque é o plano teórico, das ideias, dos pensamentos. Entendi. Eu acredito que contigo não aconteceu com muita frequência, dado o fato de você ser de um partido sem estrutura financeira, enfim. Mas acredito que ao longo da campanha chegaram algumas propostas para lá de indecorosas, é isso? É verdade. O que passou? Qual foi o filme que passava na tua cabeça diante dessas abordagens? Foi até uma surpresa, porque era visivelmente sem estrutura nenhuma, né? Eu não tinha nem santinho, para você ter uma ideia. Mas mesmo assim ainda chegaram inúmeras propostas, né? Pedindo trabalho, pedindo dinheiro, enfim, uma série de situações. Isso decorre em razão da nossa cultura. Infelizmente nós estamos acostumados a sermos assim, ao toma lá da cá, né? O favor, o famoso jeitinho brasileiro. Eu tentei, de alguma forma, fazer o combate a essas práticas, né? Num primeiro momento, eu ficava extremamente irritado. Poxa, você não reclama tanto que as coisas estão ruins, como é que você faz uma proposta dessa? Depois você está reclamando aí, vai reclamar de quê, né? Qual a moral? Depois eu fui tentar compreender, ser um pouco mais humano, mais sensível, tentar compreender que isso faz parte de uma cultura mesmo, que está enraizada, que está cristalizada no brasileiro, em especial no acreano. Os candidatos e até mesmo alguns colegas jornalistas que mexem com opinião, não apenas com informação, eles preferem não se arriscar, não se expor. Mas eu acho, dentro daquilo que eu acredito, eu não tenho medo de abordar, de falar. E eu sempre digo o seguinte: se existem os candidatos fichas sujas, é porque existe eleitor ficha suja. Aliás, só existe o primeiro indivíduo, só existe o candidato ficha suja porque tem eleitor ficha suja. O cara que faz uma abordagem essas propostas, de trabalho tudo bem, mas já é uma irregularidade. Aí o cara condicionar uma coisa a outra, aí... Então, o eleitor ficha suja produz candidato ficha suja. Não adianta a gente reclamar, dizer que nós não estamos bem representados. Na verdade, os nossos parlamentares, os nossos representantes, eles não são alienígenas, né? Eles fazem parte de nós e, em muita medida, infelizmente, eles nos representam. Não? Ele é um pouco do que a gente é também em coletividade. A gente vê no dia a dia, nas pequenas ações, né? Estacionar em lugar proibido, né? Avançar o sinal, colar na prova, enfim. São essas pequenas práticas que são uma questão de poder e conhecerás, né? Quem é. Então, se a pessoa faz isso dentro daquelas limitações, dentro daquele ambiente, o que ela pode fazer, então, se ela ascender ao poder? Não será diferente daqueles que já estão lá. Vamos intercalar aqui, porque o professor César Ajuda não pode nem deve ser escanteado. Né, professor? Senão o pastor vai orar contra a gente. Eu Muniz. Pastor, aí, vamos falar da filosofia política. A filosofia política, ela tem uma história. Ela começa pela visão platônica, quando Platão escreve a República. Ele tenta mostrar que a política que vivia a antiga Grécia, sustentada pelos sofistas, ela era uma política suja, né? E ele vai trazer essa crítica no livro 2, principalmente, quando ele mostra nos diálogos que Sócrates tem com seus amigos, que a melhor forma que tem de um governo ideal para uma república, teria que ser
é um governo direcionado ou sustentado pelo homem sábio. Então, a partir desse momento, esse pensamento platônico vai perpassar também para o seu discípulo, que era Aristóteles, e posteriormente entra na Idade Medieval. Esse pensamento ideal de que a política tem que ser feita por um ser espiritual, um ser divino, vai perpassar o pensamento de Santo Agostinho no ano 400, quando ele escreve a obra Cidade de Deus, a Cidade dos Homens. Ele vai trazer essa questão teocêntrica de que existe um modelo ideal de pessoas justas, corretas, pessoas que elas estão interligadas com o lado divino, que não tem nada a ver com o humano. Então, Agostinho também coloca a Cidade dos Homens, onde as pessoas matam, roubam, estupram, e essa cidade aí é a cidade que é humana, é o lado humano do ser humano, né? E esse pensamento de Agostinho vai pendurar mais ou menos por 1000 anos, que é a Idade Medieval, certo? E vai ter uma quebra uma ruptura, uma quebra de paradigma, quando Maquiavel vai observar esse sistema que estava imposto, esse pensamento de que a política tem que ser feita, né, por um ser divino, ou aquela teoria chamada direito divino dos reis, que vai nascer justamente no período medieval. Ou seja, a pessoa, ele lidera porque ele tem o aval de Deus. Então, e nem sempre essa pessoa que lidera com o aval de Deus, ele vai ser uma pessoa justa, uma pessoa correta. Deveria ser. Né? Deveria ser, né? Mas nem sempre. E aí a gente vai ver os pensamentos de vários outros pensadores que não concordam que o absolutista ou mesmo o republicano, ele tende seja tendencioso a ser corrupto. O senhor concorda com essa tese de que nem tudo que é democrático é correto, é justo? Olhando para o viés de Maquiavel, a gente pode até aceitar assim, um pensamento, né? Mas a gente não pode pensar somente pela visão maquiavélica, né? Existem outros pensadores que pensam diferente de Maquiavel, e que a gente hoje tem uma sociedade que ela é um tecido de vários pensadores. Maquiavel ele foi um protagonista do pensamento diferenciado do período medieval. Quando ele vai afirmar que os fins justificam os meios, ou seja, o governante, para manter a sustentabilidade, ele primeiro tem que ser amado, depois ele tem que ser temido. E aí, no pensamento dele, às vezes, nem sempre o governante é amado, né? Nós tivemos governantes aí, aqui mesmo no estado do Acre, que as pessoas eram capazes de levantar a bandeira, se rasgar, era amado, mas também ele era temido, porque ele perseguia, né? Colocava gente na secretaria, tirava, e aí ele até tem certos comentários e odiado por outros. Então esse pensamento perpassou até mesmo, a gente percebe, né, quando nas entrevistas, qual é o pensamento do atual governador? Não, ele tem um livro de Maquiavel na cabeceira. Aí tem aquele detalhe também, né? Engraçado que o nosso tempo é curto, quando começa a ficar bom mesmo, mas assim, tem aquela história, né? E eu vou dar um exemplo aqui de governantes que eram aprovados na sua gestão, mas eram odiados. Eram odiados. Pinochet, por exemplo, o Chile hoje tem a economia mais sólida da América do Sul. Justamente. E foi preparado pelo Pinochet. Exato. Que o pessoal não queria mais ele, mas aprovava, ele saiu com aprovação nas nuvens. Só que o pessoal não queria mais que ele continuasse. Porque ele tirou algumas coisas importantes dos chilenos, a liberdade e tal, mas ele preparou a economia. Quer dizer, aqui mesmo tem um exemplo em Capixaba, o ex-prefeito de lá, um economista fez uma pesquisa lá e 92% da população aprovava a gestão dele. Mas a maioria não queria mais reelegê-lo. Quer dizer, é muito esquisito você explicar isso, né? Gosta, mas não gosta. É o caso aqui aprova, mas não quer mais. É o caso do Bujaré, né? Há muito tempo teve um prefeito aí que ele era amado, né? Ele não era temido, né? As pessoas gostavam muito dele, foi reeleito várias vezes. E a gente tem outros casos, né? Então, aqui em Rio Branco, por exemplo,
O ex-prefeito Maurício Sérgio é um cara que é amado por todo mundo. Mas ninguém quer mais ele. Dá para entender isso? Foi uma péssima, né, administração, né? Ganhou chorando, né, Muniz? Ganhou chorando. Então, Muito obrigado, professor. Foi um prazer, mas dá muito bom. Fazer as considerações finais dele. Eu fico feliz de estar dando essa fala na CAF. A CAF ela está desenvolvendo um pensamento diferenciado, né, trazendo aí à baila justamente o pensamento filosófico que por muito tempo ficou oculto, né? Realmente existe no Acre o pensamento filosófico e ele precisa realmente desse momento, dessa fala, né? E é muito importante a Pelegrina estar trazendo isso à sociedade acriana. A gente precisa desse momento, dessa reflexão. A nossa política ela é feita justamente pelo pensamento dos sofistas, dos racionalistas, dos empiristas, e isso é importante a sociedade saber identificar essas correntes que existem e diferenciar o que é um contratualista, o que é um absolutista, o que é um liberal, né? Então é muito importante quando a gente olha para o cenário político, os partidos, eles têm viés totalmente que são ligados à filosofia e muitas vezes a pessoa não sabe diferenciar o que é um comunismo, socialismo, e isso só é possível graças à filosofia. Claro. Há uma diferença entre estilo e forma de governo. Com certeza, Sucesso, professor. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, David House. Obrigado. Querendo acrescentar o que fica... Sim, eu só queria fazer um convite para quem está nos assistindo, a população de Rio Branco, que na primeira semana do mês de dezembro haverá a Semana de Filosofia da UFAC, em parceria com as faculdades Sinal, FADISE, o Centro de Matemática, Ciências e Filosofia e a Escola de Atenas e a Academia Acreana de Filosofia, é claro. Estaremos aqui com vocês. Do dia 2 ao dia 6 de dezembro. O tema será a defesa da filosofia e do seu ensino. Muito bem. Sucesso. E daqui a alguns dias tem mais um Café Filosófico. Isso, no dia 15 desse mês agora de outubro, no Memorial dos Autonomistas, haverá a segunda edição do Café Filosófico, com a professora Elizabeth Miranda, pela parte da manhã, a partir das 9 horas. Muito obrigado. Valeu. Sucesso. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre o aulão de boxe chinês, ou sandá, como queiram. Será sábado, a partir das 4 da tarde, lá no estádio Arena da Floresta, que agora é a Arena Acreana, com o professor Adjefferson Diniz e toda a equipe do Centro de Treinamento Pitbull. Você não pode perder. Até já.